Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar e dar início à nossa segunda aula do 12º livro. Querido Deus e Pai, ao Teu nome rendemos graça, louvor, adoração, bendizemos e exaltamos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia tem sido conosco, nos acompanhado, nos guardado, nos protegido, nos livrado. Estamos aqui por conta exclusivamente da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Abençoe-nos nessa noite. Ó Deus, estamos diante de um livro extremamente profundo, edificante, que é o Pentateuco, a base de toda a revelação do Senhor para com a humanidade. Precisamos ter uma mente espiritual aberta, pronta e apta para compreender a Tua revelação. Nos ajuda nessa noite a extrairmos o máximo daquilo que tens a compartilhar conosco. A nossa expectativa é grande de sairmos daqui enriquecidos no nosso conhecimento. Portanto, Senhor, nos ajude, nos abençoe. Oramos no nome de Jesus. Amém. Alguém saberia dizer em que página exatamente paramos? Em que ponto, em que tópico, em que subtópico? Quem estava presente aí na aula passada? 12. Concluímos a 12? Não. Paramos lá em cima no box. Essa caixinha aqui da 12. Vamos começar a falar no terceiro ponto, que é a primeira civilização. Isso, né? Então tá bom. A título de recapitularmos, para podermos nos contextualizar, até para os irmãos que por alguma razão não estiveram conosco na semana passada. Nós, semana passada, começamos o Pentateuco, então apresentamos a introdução, falamos sobre, de forma panorâmica, sobre cada um dos livros, onde foram escritos, por quem foi escrito. Lembro-me de ter trazido também as informações pertinentes ao nome dos livros dentro da Bíblia hebraica, ou seja, como ele está lá na Torá. Por falar em Torá, nós fizemos aquela separação da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus, como eles a chamam, a Tanakh, que é a Torá, os Neviins e os Ketuvins, a lei, os escritos e os profetas. E, enfim, começamos a falar Bereshit, o Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E eu, apresentando aos irmãos, eu expliquei que a nossa metodologia pedagógica para estudarmos Pentateuco será utilizar esta divisão e as subdivisões que estão aí no nosso material didático, a forma como eu separei, organizei, e dentro de cada uma dessas divisões, subdivisões, nós vamos trazer um destaque para nós refletirmos. Então, nós começamos na semana passada, na página 9, falando da primeira parte do Gênesis, que é a criação. Daí eu li sobre a criação e nós fizemos aqui um destaque na criação. Depois, aí na página 10, nós falamos sobre a queda. Eu li todo o conteúdo pertinente a esta parte do livro do Gênesis, que é o capítulo 3, que fala da queda. E concluímos a aula com um destaque, que a gente deu aqui, uma interpretação, um texto, enfim, sobre o episódio da queda. Começaremos hoje então a falar da parte 3, que é o capítulo 4 do livro do Gênesis, que fala sobre a primeira civilização. Vamos acompanhar então aí no nosso material e eu já trago na sequência um destaque dentro da primeira civilização. A história de Caim mostra como o pecado tornou-se hereditário e conduziu ao primeiro homicídio. Letra B, a história de Abel ensina-nos como aqueles que participam da culpa e do pecado de Adão podem ser aceitos na presença de Deus,
por meio de uma oferta, de um sacrifício expiatório. Letra C, a primeira civilização. Caim tornou-se o fundador de uma civilização que inclui uma cidade, agricultura, manufaturas e artes. As principais características desta cidade foram a violação do matrimônio e o espírito de violência. Letra D, o nascimento de Sete. Abel morreu, Caim foi rejeitado, assim a promessa da redenção passou para o terceiro filho de Adão, por nome de Sete. Capítulo 4 do Gênesis, então nós temos aí, após a entrada do pecado, no capítulo 3, a entrada do pecado na humanidade, este pecado, ele passa a ser transmitido para as gerações futuras. Por isso nós chamamos de pecado hereditário. A pessoa já nasce trazendo consigo o pecado original, pecado do nosso primeiro pai, Adão. Existiam, portanto, os dois filhos de Adão, não apenas eles. Quando eu falo não apenas eles, estou me referindo às mulheres, que são filhas de Adão e Eva, com as quais Caim e Abel se casaram. E não fica assustado com essa questão do matrimônio entre família, porque nós estamos falando aí dos primórdios, dos primórdios, dos primórdios, dos primórdios. Tá? Estamos falando da origem da raça humana. Então, alguns conceitos que hoje para nós, século 21 depois de Cristo, eticamente falando, é inaceitável. Você não pode usar a sua mentalidade de um cristão do século 21 depois de Cristo para entender uma realidade de 3 milênios antes de Cristo, aproximadamente 3 mil anos, a origem da raça humana, de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Não tem como entender aquela realidade com a nossa mentalidade que temos hoje. Então, a gente falou muito sobre isso também lá em hermenêutica. Para entendermos, nós precisamos nos transportar até mesmo na questão cultural. Então, eu acho que até a gente apresentou os textos bíblicos em outros episódios aqui, quando falamos de antropologia, né, o nascimento de Caim, a expressão de Eva, alcancei um varão, enfim. Então tinham os dois para que desse continuidade à promessa que fora feita após a queda, a promessa de que do descendente, o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Estamos ali com dois representantes, que é o Caim e o Abel. O Caim se torna homicida. O homicídio de Caim é motivado pela rejeição da sua oferta. Mas a rejeição da sua oferta, preciso que você preste atenção nisso aqui, a rejeição da sua oferta foi motivada pela rejeição da sua pessoa. O que eu estou dizendo? Deus rejeitou a oferta de Caim, porque primeiro Deus rejeitou o coração de Caim. Deus não olha e se empolga para aceitar ou faz desdém para rejeitar uma oferta pela oferta. A questão é o ofertante, a condição, o coração, a mente, a disposição, a iniciativa, a motivação do ofertante. E o texto não nos deixa qualquer sombra de dúvida, quando diz no capítulo 4 do Gênesis, que ao cabo de dias, as ofertas são trazidas. Versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim
e para a sua oferta não atentou. Observe, primeiro o ofertante, depois a oferta. Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Então, a Deus ninguém compra com oferta. Porque antes de olhar para a oferta, ele olha para o ofertante. Ele pode olhar para uma oferta, que são míseras moedas, para nós moedas, mas ele olhar para o ofertante e dizer, foi a maior oferta. Foi a maior. Não, mas eu vi cair 2 moedas, mas eu olhei para o coração da ofertante. Seu desprendimento, a sua disposição de entregar, a voluntariedade. Então Deus olha para o ofertante e depois para a oferta. Quando Deus rejeita Caim, a ira de Caim, pelo que nós vemos no texto, não é principalmente, acredito que também, mas não principalmente, pelo fato de ter ele sido rejeitado pelo Senhor. Mas o que atiçou a ira de Caim foi o fato de Deus ter aceitado seu irmão. O que provocou em Caim, volto a dizer, portanto, um furor, uma ira, não foi a sua rejeição, foi a aceitação do irmão. Então perceba que o culto dele sai da verticalidade, o relacionamento entre ele e Deus, porque ele está preocupado no culto do irmão. Deus está aceitando o culto do meu irmão, não está aceitando o meu. Se ele estivesse na verticalidade, ele mudaria o seu tipo de culto para que Deus o aceitasse. Mas como ele está preocupado com o irmão, ele quer impedir que Deus continue aceitando o culto do irmão. E como é que faz isso? Eu preciso eliminar o meu irmão. Eu não quero melhorar, mas eu preciso eliminar quem é melhor do que eu. Eu preciso tirá-lo de cena. Eu não vou conseguir conviver vendo Deus aceitá-lo e Deus vai continuar me rejeitando, porque eu não tenho intenção de melhorar. Eu não tenho intenção de mudar. Meu coração não está disposto à mudança, então eu preciso eliminá-lo. E Deus viu o coração de Caim, a inclinação para eliminar o seu irmão. E Deus vai antecipar, porque Deus avisa: Caim, o pecado já está batendo na porta do teu coração, acréscimo meu, a porta do teu coração. Ele quer te dominar. O pecado quer te dominar, cabe a você dominar sobre ele. Fechar a porta, dizer não. Se você, diz Deus, apresentar bem a oferta, não terá aceitação para ti, é só você melhorar, que você vai ficar na mesma condição de Abel, seu irmão. Mas ele não quer melhorar. Ele não quer dominar a inclinação do pecado. Ele se deixa dominar. E ele vai e elimina então seu irmão Abel. Abel tendo sido eliminado, a civilização que vai aumentando, que vai crescendo, vai ter como principal expoente Caim. Então a civilização que aumenta, na sua maioria, é descendência de Caim. E o que a gente vê nesta civilização? Eu coloquei aqui, vamos voltar na Bíblia. Eu destaquei aqui 2 versículos no capítulo 4. O versículo 19 e o versículo 23. No 19, está assim: e tomou Lameque, isso aqui é descendente de Caim, para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra Zilá. Ou seja, uma bigamia, abrindo a porta para a poligamia. Já temos um homicídio, já temos uma desestruturação familiar. Aliás, começando pelo próprio homicídio, um irmão matando o outro. Agora nós temos uma bigamia. No versículo 23, o próprio Lameque, contando a sua esposa um episódio em que ele mata um homem, ele diz assim: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Dá a entender que a motivação deste assassinato, tal qual foi o de Abel, foi uma motivação banal. Por me pisar, por me ferir, assassinei. Lá atrás, porque o culto dele foi aceito e o meu não, assassinei.
nós temos a banalização da vida. A vida passa a já não ter nenhum valor, a vida do outro. Os homicídios estão acontecendo, estamos no capítulo 4. O pecado entrou no capítulo 3, no 4 já tem 2 homicídios, um irmão matando o outro, já temos uma bigamia, ou seja, os efeitos do pecado já estão sendo claramente observados. Aliás, desde o Éden, a saída do casal, a não possibilidade de participar do fruto da árvore da vida, a expulsão do paraíso, a perda da comunhão com Deus, e aí vem o efeito em cascata, essa bola de neve que o pecado traz consigo. Então nós estamos vendo aí a primeira civilização, o pecado já passando a ser um motivo de orgulho. A pessoa, no discurso de Lameque para suas esposas, ele demonstra orgulho de ter matado alguém. Ou seja, começa o que é uma realidade hoje, mas nós estamos vendo aqui os primórdios lá na origem do pecado, e isso hoje a gente vê com muita tranquilidade, com muita naturalidade assim, não estou dizendo que nós aceitamos, mas nós vemos, isso está patente diante dos nossos olhos, o que? O louvor ao pecado. Louva-se o pecado hoje, aplaude-se o pecado hoje é bonito, o pecado hoje dá ibope, o pecado vende, o pecado está na mídia, está na moda, está no primeiro, o pecado. E a virtude é motivo de chacota. A pessoa, não, você é íntegro, você é honesto, você é assim, pelo amor de Deus, fala sério, está brincando comigo. Virou motivo de ridículo, virou motivo de piada. A virtude, as qualidades, virou motivo de ser alvo de bullying, né? Como se usa, motivo de ser alvo de brincadeira. Agora, quando fala do pecado, chegou na segunda-feira, você retornando ao seu ambiente de trabalho, e o outro colega lá, aí começa a contar-se a história do fim de semana. Eu fui para a festa em tal lugar, o outro diz, e eu bebi em tal lugar, e eu não sei o quê, e traí a minha mulher com não sei quem. Ele enche a boca para falar, e você? Não, eu fui para a igreja. Tá brincando de novo, todo fim de semana? Toda segunda-feira você só fala, foi para a igreja? Foi para a igreja? Fui para a igreja, buscar a presença de Deus, comunhão, o culto foi não. Na primeira civilização, aqui nos primórdios, aqui na origem, a gente já começa a perceber este viés de banalização da vida, valorização do pecado e desvalorização, por outro lado, da virtude. Aonde isso vai dar? Aonde isso vai dar? Nós vamos ver aqui na sequência a continuidade dessa civilização. Vai dar no dilúvio, que é a 4ª parte do livro do Gênesis, do capítulo 5 até o capítulo 9. Havia agora, porque depois do nascimento de Sete, o substituto de Abel, a descendência piedosa, Sete, havia agora 2 classes de homens no mundo: os ímpios, caimitas, e os piedosos, setitas, ou seja, descendência de Caim, ímpio, descendência de Sete, piedoso. Porém, dos descendentes de Sete, apenas a família de Noé permaneceu fiel a Deus. Assim, Noé tornou-se o escolhido por meio de quem a promessa da redenção continuaria seu curso até o cumprimento. Na sequência, Deus destruiu o mundo pelo dilúvio e começou uma nova raça com a família de Noé. Não que é uma outra raça, né? A raça humana, mas dando continuidade a partir da família de Noé. Prometeu que a terra nunca mais seria destruída por um dilúvio e pôs o seu arco no céu como sinal do pacto. O Senhor renovou o encargo dado a Adão, a saber, povoar a terra. Há uma solene proibição de assassinato acrescida do aviso de que, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu.
Isso é uma sinalização da dispensação do governo humano, onde o homem teria autoridade delegada por Deus para governar o seu semelhante e punir os crimes. Antes disso, somente Deus podia castigar os malfeitores. Anteriormente a Noé, o concerto é apresentado na Bíblia apenas por inferência. O uso dos termos pacto, concerto ou aliança aparece pela primeira vez na interação entre Deus e Noé, e se acha vinculado e estabelecido pela sua oferta sacrificial após o dilúvio. Em gratidão pela sua libertação, Noé edificou um altar e ofereceu sacrifícios de sangue. Não há nenhum mandamento específico orientando Noé a que ofereça algum sacrifício de sangue. Isto sugere de forma clara que o precedente já estava estabelecido, retrocedendo através de Abel até os ensinamentos do Jardim do Éden, onde um sacrifício de sangue foi necessário para que se providenciasse vestimentas para Adão e Eva. O sacrifício de Noé foi agradável a Deus, e em resposta, Deus estabeleceu um concerto para não destruir novamente a criação através de um dilúvio. Esta é a primeira ocasião na história bíblica na qual o termo concerto é usado para relacionamento entre Deus e um indivíduo e também os seus descendentes. O concerto foi estabelecido com o sangue. Vamos falar um pouquinho agora dessa parte do Gênesis. Pega a sua Bíblia aí, o destaque do dilúvio, vamos começar no capítulo 5. Tem muitas coisas aqui que a gente já falou em outros momentos, porque está muito diretamente relacionado com a martiologia. A origem do pecado, a doutrina do pecado, a gente trabalhou bastante aqui nesses capítulos, porque eles são fundamentais também para o entendimento da escatologia. O capítulo 5, quando nós temos aqui a genealogia, eu já falei para vocês numa ocasião passada, vou lembrar aqui agora, do versículo 1, 2 e 3, quando vamos narrar aqui a genealogia. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Eu destaquei aqui que Adão vai gerar filhos à sua semelhança, conforme a sua imagem. Deus criou Adão conforme a sua imagem e semelhança, a de Deus. O pecado, de certa maneira, manchou, descaracterizou a imagem de Deus posta no homem no ato da criação. Então o homem agora, após o pecado, ele tem uma imagem distorcida. Como aquele espelho que foi quebrado, você consegue ver refletida a sua imagem, mas de uma forma meio, aquela caricatura, aquela coisa assim um pouco distorcida. Está ali a imagem, mas está distorcida. Pelo quê? Pelo pecado. Quando Adão vai gerar filhos, ele vai gerar filhos à imagem dele. Então são filhos já trazendo consigo o caráter caído, corrupto de Adão, por conta ele ter sido contaminado pelo pecado. E a genealogia vai seguindo. Adão gerou a Sete, e teve filhos e filhas, depois morreu. Sete gerou Enos, viveu tantos dias, morreu. Enos gerou Cainã, estamos aí já no versículo 10, teve filhos e filhas, morreu. No 12 fala que Cainã gerou Maalalel, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. O 15 vai falar que Maalalel gerou a Jared, depois disso também viveu mais uma quantidade de anos, teve filhos e filhas e morreu. O 18 nos diz que Jared viveu 162 anos, gerou Enoque.
Depois que gerou Enoque, viveu mais tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E no 21 vai dizer, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A história de Enoque termina diferente porque ele tem atitude diferente. Enquanto todos, contaminados pelo pecado, andam na conformidade com o desejo corrupto de seus corações, Enoque escolheu andar com Deus. Por isso ele não experimenta a morte, mas ele é tomado, ele é arrebatado. Não antes de ter gerado a Metusalém ou Matusalém, um homem que viveu mais tempo na Bíblia. Na Bíblia não, na história da humanidade. 969 anos viveu Matusalém. Depois disso, Matusalém teve um filho, versículo 29, seu nome, Noé. Noé gerou, aliás, Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou Noé, Noé vai gerar Sem, Cã e Jafé. Quando chegamos no capítulo 6, está escrito assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, a descendência piedosa de Sete, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então nós temos aqui uma mescla entre uma descendência piedosa, justa, pura, e uma descendência ímpia, descomprometida com Deus. Nós temos aqui essa mistura. Qual o resultado disso? Versículo 3, então disse o Senhor, não contenderá ou não agirá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, ou é carnal, porém os seus dias serão 120 anos. Aqui nós temos uma sentença de redução da expectativa de vida. Ela não vai descer assim de uma forma imediata, mas nós vamos perceber ao longo da Bíblia e da história da humanidade que a expectativa de vida do ser humano, ela é reduzida drasticamente. Nós estamos falando de homens que viviam 930, Adão viveu 930, 950 e tanto, 969, que foi Metusalém. E o Espírito de Deus agindo todo esse tempo de vida do homem, 800, 900 anos, no afã de convencê-lo do pecado, de trazê-lo de volta à comunhão, de afastá-lo daquela vida iníqua, ímpia. E o homem não se curvava. Então pesou no coração de Deus aquilo que estava acontecendo, e Deus então decidiu diminuir o tempo de vida do homem, dizendo: o meu espírito não agirá mais no homem por tanto tempo, por isso eu vou reduzir a expectativa de vida do homem. A partir desse capítulo aqui, nós temos essa sentença da redução na expectativa de vida. E olha o que diz o versículo 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, era só maldade. Então arrependeu-se o Senhor, já falamos dessa expressão antropopática, o arrependimento de Deus, de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então Deus decidiu, o Espírito dele não agiria mais por tanto tempo no homem, por conta do pecado. O pecado vai afastando a presença do Espírito. O pecado inibe e atrapalha o agir do Espírito Santo no homem. Como o homem estava determinado em viver na prática recorrente do pecado, na iniquidade, então Deus resolveu não permitir que o seu espírito ficasse por tanto tempo, inclusive reduzindo a expectativa de vida do homem. E aí o que eu estou aqui trazendo de uma forma bem resumida, este prelúdio do dilúvio, para mostrar aos irmãos o seguinte: quando nós olhamos agora para a vida de Noé, a vida de Noé nos mostra que mesmo em tempo de degradação do gênero humano, é possível ser santo e agradar a Deus. Porque eu estou mostrando a decepção de Deus com o gênero humano,
Estou mostrando como Deus está desgostoso com a raça humana. O texto bíblico é enfático em narrar a multiplicação, a proliferação do pecado dominando toda a raça humana. Mas espera aí, há um parêntese. Tem o Noé. Olha o que diz o versículo 8 e 9. Noé, porém, este porém aqui, ele é o parêntese, o Noé, ele é um parêntese. Porque eu vou até ler o 7, a gente não chegou a ler o 7. Diz o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, olha aí, o porém de Deus, determinou destruir a raça humana. Porém, Noé, porém, tem alguém que faz a diferença em meio a uma geração corrupta, conseguindo ser luz em meio às trevas, conseguindo ser sal, ser diferente. Irmãos, a gente ouve muito, e às vezes, quem sabe esse discurso um dia já esteve nos nossos lábios, espero que não esteja mais, o discurso de querer justificar o fracasso espiritual, colocando a culpa em terceiros. Como é que eu vou ser santo nessa igreja? Como é que eu vou ser santo com essa família que eu tenho? Como é que eu vou ser santo morando nesse bairro, nessa cidade? Como é que eu vou ser santo em pleno século 21? Como é que eu vou ser santo nesse contexto? É possível ser santo e agradar a Deus em meio a uma geração em que ninguém tem compromisso com Deus. Você não pode estar condicionado, tá? Se você depende de questões, de circunstâncias exteriores para nutrirem, para potencializarem o seu relacionamento com Deus, você tem problema no seu relacionamento com Deus. Você precisa de alguma coisa, de algum amuleto. Você precisa de um bom louvor, de um bom pregador, de uma boa igreja, de um bom culto, de um bom pastor, de uma boa família. Tudo tem que estar favorável para você ter comunhão com Deus. Então, o seu problema é o seu relacionamento com Deus. Tinha nada favorável nos dias de Noé, mas Noé escolheu andar com Deus. Tinha nada favorável nos dias de Enoque. Enoque escolheu andar com Deus. Isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de escolha. A gente poderia dar aqui N exemplos, ir lá para Daniel, para José, que falaremos ainda em tempo, falaremos ainda de José, e tantos outros que escolheram Deus. É uma questão de escolha. Noé escolheu ser santo. E quando Deus está olhando para a raça humana e decidindo, sentenciando a raça humana, a sua eliminação, a sua extinção, espera aí, mas tem alguém, uma família. Quem sabe você não é o porém de Deus dentro da sua casa. A graça de Deus está alcançando a sua casa porque você é o porém de Deus. Isso dá uma mensagem ao título aí, ó. Hoje eu vou pregar sobre o porém de Deus. Como é que é esse negócio aí? Fica aí até o final que você vai saber. Já te expliquei como é que funciona isso na homilética. Não entrega não. Segura aí que você vai entender esse mistério, o porém de Deus. Porém. Então, Noé era esse porém. Porém Noé. Noé porém. Noé porém o quê? Achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então Deus vai falar com Noé, para Noé construir uma arca. Deus vai dizer a Noé o plano, o projeto, a sentença, o juízo. Deus dá a Noé a responsabilidade de anunciar, de pregar, de convidar ao arrependimento para que haja salvação. São décadas e décadas e décadas trabalhando na construção da arca, pregando com o trabalho da construção, pregando com a vida e pregando, anunciando o juízo vindouro. Nós somos esta geração. Jesus disse: será como nos dias de Noé, a vinda do Filho do Homem, como nos dias de Noé. A gente está anunciando um juízo que brevemente virá, a iminência do derramar da ira de Deus. E o que a sociedade faz conosco?
o que fazia com Noé, ridiculariza, ri, zomba. Que é isso? Ainda acredita na existência de Deus? Deus não existe. Deus é fruto da sua imaginação. Se porventura existe, Ele é bom. Ele não é isso daí que você está dizendo, mandar juízo, punir. Não. Você está entrando pelo caminho do fanatismo religioso. Você é um xiita. Você é um talibã. Cuidado, hein? Você tem que ser um pouquinho mais maleável. Você está salgado demais. É o que Noé ouvia, lógico, dentro do contexto linguístico lá do seu tempo, lá, mas ouvia esse tipo de chacota, esse tipo de zombaria. Mas ele sabia que o que haveria de vir, de fato viria, porque ele ouviu da boca do próprio Deus, a palavra de Deus. Ela não falha, ela não erra. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Estava convicto daquilo que Deus falou e continuou trabalhando até o último dia, até eu entrar na arca. Quando a arca se fecha, Deus fecha a arca e a tranca por fora, então o dilúvio vem. E Jesus diz: será como nos dias de Noé. Depois que a porta se fechar, e ele proteger, preservar, guardar, livrar, tirar do meio do juízo os que são dele, aí então o juízo se derramará e não dará mais tempo de gritar, de buscar. O tempo é encerrado. O destaque do dilúvio que eu trago, o dilúvio para nós, ele tem tudo a ver com a nossa geração, com o nosso tempo, porque assim como Noé, um cidadão pré-diluviano, pré-juízo, anunciador de esperança, antes do derramar da ira de Deus, nós, igreja do arrebatamento, cumprimos a mesma missão. Mas temos que ter a mesma postura, o mesmo comportamento, andar com Deus em um tempo em que ninguém anda, ser obediente, ter prazer no Senhor, ainda que ninguém tenha, sofrer a afronta, sofrer o escárnio, mas estar convicto de que Deus falou, de que a palavra de Deus é fiel e permanecermos inabaláveis em nossa convicção. O resto da história você já sabe. O dilúvio veio, destruiu a todos. Depois de tanto tempo as águas minguaram. Noé sai da arca. Quando sai da arca, no capítulo 8, versículo 20, vai falar pela primeira vez na Bíblia, a palavra altar aparece pela primeira vez. E é um altar que Noé edifica para sacrificar ao Senhor animais, como sacrifício de gratidão pelo livramento. O primeiro altar, portanto, é um altar de gratidão. Este altar não pode sair da sua vida. É a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra altar. Este aparece justamente no momento de gratidão. Nós somos muito bons de edificar altares para petição. Aí nós levantamos altares de madrugada, no monte, nas vigílias, nas campanhas, porque queremos alguma coisa. Mas levantar altar de gratidão, oferecer sacrifício de gratidão, sacrifício de louvor, quando muito, alguns, e esses alguns dos quais estou falando nem estão aqui. Mas por que você está falando? Porque está assistindo no vídeo. Não está aqui não, é porque está assistindo no vídeo. Alguns, quando muito, é aquele culto em ação de graça que ele oferece, em que o culto começa às 18h30, ele chega às 19h15, vai 10 vezes no banheiro, bebe água um monte de vezes, conversa com um, com o outro e vai embora antes de acabar. Esse é meu culto que eu estou te oferecendo em ações de graça. Esse culto, é esse aqui que eu estou te oferecendo, em gratidão. É esse aí. Altar de gratidão. Altar de gratidão. Então vamos cultivar na nossa disciplina espiritual, altar de gratidão. Sejamos mais gratos ao Senhor. Ao invés de reclamar pelo que não temos, louvemos pelo que temos. Ao invés de olhar o que nos falta, vamos tributar ao Senhor a adoração, celebrar por aquilo que o Senhor já nos deu. Então vamos ser mais gratos. Noé foi, e esta é uma lição que eu extraio aqui deste episódio. Vamos falar agora da parte que tange a dispersão das raças. Depois do dilúvio, os capítulos 10 e 11, nós temos aí os episódios que vão falar sobre a dispersão das nações. Depois do dilúvio, os descendentes de Noé, liderados por Nimrod,
levantaram-se em rebelião contra Deus, e como manifestação disso, erigiram a Torre de Babel. Era seu propósito organizar uma liga das nações contra Deus. Deus destruiu esse plano, confundindo a sua língua e espalhando-os por diversos países. Territórios, né? Depois vieram a ser países, mas Deus os espalhou. O pecado do povo não estava em si no fato de querer construir uma cidade, visto que isso é um ato neutro e destituído de implicações morais. Contudo, a motivação por trás da empreitada é que salta aos olhos. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 11. Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Evidentemente, o propósito de Deus era que os descendentes de Noé se espalhassem e ocupassem diferentes pontos da terra. Assim, é interessante percebermos as semelhanças entre Nimrod, o fundador de Babel, que depois veio a ser Babilônia, literalmente, a mesma região, e o anticristo. Ambos, além de projetarem rebeliões contra Deus, unem as nações nesta rebelião. Pega a Bíblia aí. Depois da saída da arca, no capítulo 9, depois do pecado de Noé, a sua embriaguez quando planta uma vinha, pecado de seu filho, de o ver nu, e aqui vamos falar então das origens dos povos a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós temos no capítulo 10, mais um capítulo de genealogia. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, e vai embora aqui, a genealogia. Os filhos de cada um deles. E o capítulo 10 vai terminar, versículo 30, ali em diante, foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Por que está falando divididas as nações na terra? O propósito de Deus no povoamento da terra era que eles se espalhassem. Cada um fosse para uma região, começasse a crescer ali, se multiplicar, para povoar a terra, o planeta. Mas um dos descendentes aqui na genealogia de Noé, o Nimrod, ali na região central, entre o Tigre e o Eufrates, Mesopotâmia, propriamente dita ali a região sul, onde está ali Babilônia, ele começa a liderar, e o intento dele é o não cumprimento da ordem de Deus. A ordem de Deus é: se espalhem. Ele diz: não vamos nos espalhar, vamos ficar aqui, vamos construir uma cidade aqui. Nessa cidade vamos construir uma torre cujo cume dela toque o céu. Eu fico pensando, eu fico refletindo, minha conjectura possa ser que alguém discorde, mas eu fico aqui pensando, Nimrod sabe qual foi o juízo que Deus enviou por conta da desobediência à sua palavra, o dilúvio. As águas subiram até que todos os homens fossem eliminados. Ele tem uma predisposição de desobedecer. Deus diz: se espalhe. Ele diz: não vamos nos espalhar. Mas ele tem uma atitude que, na minha visão, é uma atitude de tentar se precaver de um possível juízo de Deus, um novo juízo.
um novo dilúvio. Vamos construir uma torre. Se Deus manda chuva, a gente vai para o topo dela e o juízo de Deus não nos alcança. A gente peca, mas antes de pecar a gente se prepara para quando Deus vir de lá, a gente já está preparado aqui para Ele não nos pegar com o juízo dele. E onde é que nós vamos nos preparar? Nós vamos fazer uma torre e ir até lá em cima. Quando o juízo de Deus vier, a gente está lá em cima e aí Ele não alcança a gente. Só que enquanto Nimrod está pensando em se proteger de Deus lá em cima, Deus está confundindo tudo lá embaixo. E quando você se protege de Deus na direita, Ele vem pela esquerda. Você não, então vou ficar protegido aqui na esquerda, Ele vem da direita. Você fala, vou ficar olhando aqui para frente, Ele vem por trás. Você nunca vai se proteger, você nunca vai fugir de Deus, você nunca vai surpreender Deus. Ele não sabia disso, não imaginava, queria surpreender, queria construir uma torre. E na construção da torre ele deixa claro o objetivo, porque a gente vai fazer isso e nós vamos dar um nome, e nós seremos célebres, nós seremos honrados, nós seremos conhecidos e reconhecidos, seremos afamados. Ao invés de dar glória a Deus, seremos glorificados. Ao invés de honrar ao Senhor, nós o desonramos e seremos honrados. Esse é o objetivo de Nimrod. Esse é o objetivo dele, está claro. E aí ele não quer dispersar. E Deus então confunde as línguas lá embaixo. Aquela história que a gente vê em desenho animado, né? Está lá construindo, um pede o tijolo, o outro dá o martelo. E não, eu estou pedindo o tijolo, entrega o serrote. E não se fala a mesma língua. Quando não fala a mesma língua, não tem como dar continuidade a um projeto, porque não há unidade. E vocês percebam que Deus falou, eles estão trabalhando em unidade. Então, tudo é possível àqueles que estão trabalhando em unidade, ainda que a unidade seja para o mal. Mas eles disse, está aqui a Trindade, né, o capítulo 11, versículo de número 7. No 4 é Nimrod que diz, a gente leu. O 5 diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, falam a mesma coisa, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quem está dizendo isso é Deus. Não vai ter nada capaz de detê-los, de impedir o avanço, o progresso, o sucesso. Por quê? Porque eles são um. O poder da unidade. Até para o mal. Até para o mal. Por que que a igreja esbarra nos seus projetos, no seu avanço, no seu progresso? Ela não rompe, porque falta a unidade. Não falam a mesma língua, não tem o mesmo pensamento, não tem o mesmo objetivo. Está cada um puxando para um lado, mas Deus está olhando e dizendo, eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo propósito, o coração é o mesmo. Eu tenho que confundir, porque se continuar essa unidade não haverá nada impossível a eles. Mas se houver confusão, e é aqui que a igreja por muitas vezes tem emperrado, pouca unidade, muita confusão, pouca unidade, muita confusão. Pouca reunião para colocar projetos, reuniões para apagar incêndio. Marca reunião, é urgente, para elaborar projeto. Não, tem um negócio para resolver, aí resolve. Aí marca outra reunião, porque já tem outra coisa. Outra reunião, é rápido, é para ontem, já tem outra coisa. Não tem projeto, você vive resolvendo problema. Porque não tem foco, não tem alvo, não tem unidade, não tem a mesma visão, a mesma palavra. Então, quando não tem objetivo em comum, só tem confusão. A confusão vai gerar a dispersão. Cada um vai para um lado, eles vão se dispersar. O que eu quero dizer aqui? Novamente a vaidade humana volta a se destacar nas páginas bíblicas. A vaidade, está claro ali, Nimrod expõe a sua vaidade, quando ele diz, vamos fazer uma torre, uma cidade, uma torre, e vamos fazer um nome célebre, honrado.
A vaidade dele está gritando. Ele não quer se submeter a Deus, ele não quer obedecer a Deus, mas ele, guiado pela sua vaidade de ter um nome, e guarde essa expressão, um nome. Olha como é que está aqui, interessante, versículo 4, voltando a ele: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Ele quer dar um nome a si mesmo, ele está trabalhando para si, para ter um nome. Façamo-nos um nome. A vaidade humana, meu nome, tem que aparecer o meu nome, vou fazer o meu nome. O que acontece quando a vaidade humana se destaca nas páginas da Bíblia? O desejo de fama, renome, motivam uma nova rebelião contra a vontade estabelecida por Deus. Por isso que Jesus disse: o segredo é a autorrenúncia. É a autorrenúncia. Os discípulos toda hora de Jesus: qual dos nossos nomes aqui vai ser mais destacado? Quem é o maior? Qual o nome mais proeminente? Toda vez Jesus pegava os discípulos com essa discussão entre eles: quem dentre nós aqui é o maior? Quem tem o nome mais honrado? Quem tem o nome mais famoso? Jesus disse: entre nós não é assim. Assim é lá fora, assim é com os ímpios, assim é lá entre os pecadores, os opressores desse mundo. Aqui, o maior é quem serve mais. Aquele que quer servir mais, esse é o maior. Vocês querem saber quem é o maior? Não está no mesmo contexto, mas está no contexto do Evangelho. Vocês querem saber quem é o maior? O maior é aquele que disse que o importante é que ele diminua e que eu cresça. Porque ele tinha como alvo diminuir para que eu cresça. Eu vos digo, ele é o maior. Porque a vida dele buscou o tempo todo ser o menor. É por isso que ele é o maior. Quem? João Batista. Esse aqui está querendo ser o maior. Ele está querendo que o nome dele seja destacado, Nimrod. Ele está querendo ter um nome famoso, e isso motiva a rebelião. Para refletir, já falei sobre isso, né? Será que o objetivo da torre era se precaver de um possível quebra de aliança de Deus? Por que eu falo quebra de aliança de Deus? Qual foi a aliança que Deus fez com Noé após o dilúvio? Deus disse que não destruiria novamente a terra pelo dilúvio. Eu não vou destruir de novo a terra pelo dilúvio. Mas vai lá que Deus não cumpre isso. Isso é um pensamento de alguém que está afastado de Deus. É o Nimrod. É o Nimrod. Vou me precaver, vou fazer uma torre. Porque essa aliança ele fez com Noé, que era obediente comigo. Vou me precaver, vou fazer uma torre. Isso é para a gente pensar, apenas para refletir, né? A gente vai agora para outra parte, que é o Abraão, e a gente vai fazer essa comparação aqui já já. Antes, eu quero falar mais outra coisa interessante para vocês aqui. Está no capítulo de número 11. Depois da confusão das línguas, continue no capítulo 11. Versículo 9: por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali, você está acompanhando na sua Bíblia aí? E dali fez o quê? Espalhou o Senhor sobre onde? Espalhou sobre a face da terra. Estavam lá na região do Oriente Médio, fértil crescente, Mesopotâmia, região de Babilônia. Como é que Deus conseguiu espalhar os homens sobre a face da terra? Por exemplo, como é que chegaram homens à Oceania? Como é que chegaram homens nas Américas? Aqui, América do Norte, Central, América do Sul, onde estamos. Como é que fez isso? Atravessaram o Oceano Atlântico já naquela época. As grandes navegações eram desse tempo antes da Idade Média, ali, 1400. Como é que essas pessoas conseguiram se espalhar sobre a face da terra? Bom,
A continuidade do texto vai falar: essas são as gerações de Sem. Vem mais um pouquinho de genealogia. Genealogia, genealogia, genealogia. Aí você que está lendo a Bíblia toda, quando entra na genealogia, aí você... capítulo 12. E aí, uma informação importante passa. Uma informação importante passa. Está aqui no capítulo, no versículo 17. Vamos começar aqui, ó. E viveu Éber. Aliás, eu vou vir na sequência aqui. 14. E viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Salá depois que gerou Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E viveu Éber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E continua, e vai falando, até chegar à descendência de Abraão. A gente vai falar de Abraão, mas guarde por enquanto as informações desses nomes aí. Éber, porque daqui a pouco Abraão vai começar a ser chamado de Hebreu. E guarde a informação também sobre o nome Peleg. Porque a gente lê na genealogia acaba passando, mas guarde Éber e guarde o Peleg. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Falar de Abraão agora. Vou falar de Abraão e depois a gente vai para o intervalo. Vamos falar de Abraão. Volta aí no seu material. Sexta parte, vai do capítulo 12 ao 25 do Gênesis. É importante observar que os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem mais de 2000 anos. Espaço quase igual a todo o restante da Bíblia. Olha que interessante, do Gênesis 1 ao 11, tem o mesmo período de tempo que do Gênesis 12 até o Apocalipse. O Espírito Santo passa ligeiramente por 2000 anos de história, até chegar a Abraão. Aí se detém e dedica mais espaço a esta pessoa do que aos 2000 anos de história humana anterior a ele. Contudo, a razão disto é evidente. Abraão desempenha um papel importante na história da redenção. A promessa de Gênesis 3,15 passa a Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão e, além de promessas pessoais, lhe fez promessas nacionais e universais. A obediência dele a esta chamada resultaria em ele ser sócio com o Senhor no processo de abençoar o mundo e trazê-lo de volta de acordo com as intenções do Criador. Segue um breve esboço do que foi a vida deste homem de fé. Letra A chamada para ir a Canaã. Letra B, a descida ao Egito e os acontecimentos ali. Letra C, a separação de Ló e a libertação deste. Letra D, o recebimento do pacto e a justificação pela fé. Letra E, a circuncisão como um sinal do pacto. Letra F, o anúncio do nascimento de Isaac. Letra G, a intercessão a favor de Sodoma. H, a despedida de Agar e Ismael. Letra I, o oferecimento de Isaac. Letra J, a escolha de uma esposa para Isaac. Letra K, os filhos que Abraão tem com Quetura. E finalmente letra L, a sua morte. Vamos lá, vamos falar de Abraão. Depois eu volto aí falar do Éber, o Hebreu. Depois eu falo do Peleg. Mas vamos fazer esse comparativo aqui. Está com a sua Bíblia em Gênesis 2. Abre aí, Gênesis 12, 2. Quando eu falar 3, por favor, todos leiam juntos aí. 12, 2. 1, 2, 3. O que Deus disse que ia fazer com o nome de Abraão?
engrandecerei o seu nome. Uma promessa de Deus. O que diz lá no Gênesis 11:4, que acabamos de falar aqui, Nimrod? O que Nimrod queria fazer? Façamo-nos um nome. Nimrod queria trabalhar em desobediência à ordem de Deus, porque queria fazer para si mesmo um nome. E aí Deus então o pune, muda ou confunde as línguas, dispersa os povos pelo mundo, as nações, e aí ele chama um homem, Abraão, e lhe faz a promessa. E dentro da promessa que Deus faz a Abraão, Deus promete: eu vou engrandecer o teu nome. Eu vou engrandecer o teu nome. Teu nome será grande. Olha, a gente que conhece Bíblia, lê Bíblia, estuda a Bíblia, estamos aqui na sala de aula hoje falando de Bíblia, a gente conhece o nome de Nimrod. Mas se não falasse isso, se você sair por aí afora, perguntar: quem é Nimrod? E Abraão? Já ouviram falar de Abraão? Não estou perguntando para crente, não. Perguntando, você perguntar para ímpio: já ouviu falar de Nimrod? Nimrod, que rapaz, isso é nome de bebida alcoólica nova que lançaram? Isso é o que, nome de que é isso? Não. E Abraão, você já ouviu falar? Claro. Procura aí nos cartórios aí da vida. Vem cá, vocês costumam registrar aqui por ano quantas pessoas com o nome de Nimrod? E Abraão? Tem algum Abraão que vocês registram aí? Abraão? Não vou, estou falando aqui no Brasil, pergunta lá em Israel. Tem alguém com o nome de Nimrod? E de Abraão? Abraham. Olha a diferença quando uma pessoa quer dar a si mesma um nome, e olha quando Deus resolve dar um nome a uma pessoa. Sabe quanto tempo tem que Deus fez essa promessa a Abraão? Lá se vão 4.000 anos, e está a gente aqui falando do Abraão. Por quê? Porque Deus deu um nome para ele. Deus deu um nome. Quando é Deus que faz, é diferente. Quando é Deus que levanta o homem, é diferente. Quando é Deus que sopra o nome do homem, é diferente. Quando o homem quer fazer isso para si, entrar na calçada da fama, por seus próprios méritos e pelos seus próprios meios, complicado. Então responda para si: o que é melhor? Ir em busca de um nome com seus próprios métodos, ou deixar Deus nos dar um nome? Abraão, ou a Abraão, Deus deu um nome. Alguns destaques aqui no capítulo, nessa parte que trata da vida de Abraão, no nosso tópico do estudo do Gênesis. Vou fazer aqui alguns destaques. Primeiro destaque que eu quero fazer na vida de Abraão. Abraão desce ao Egito e ali enfrenta muitas dificuldades. Pior ainda, quando deixa o Egito, traz consigo uma herança de lá, que se tornaria um grande problema em sua vida. Seu nome? Agar, a escrava egípcia. Abraão foi lá no Egito. Quando voltou do Egito, trouxe Agar. Agar gerou a Ismael. Ismael deu origem aos povos árabes. E esse problema dura até hoje. Foi um pulinho que ele deu no Egito. E até hoje a descendência de Isaac tem problema com a descendência de Ismael, porque alguém resolveu dar um pulinho ali no Egito. É só um pulinho que eu vou dar no Egito. É só um pulinho que eu vou dar no Egito e já volto. É coisa rápida. Mas as consequências desse, entre aspas aqui, pulinho lá no Egito, porque no capítulo 12, a gente começou a falar aqui, Deus chamou Abraão, Deus fez promessas. No versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, te serão bem de todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, ou Abrão ainda, tinha o nome de Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abrão da idade de 105 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai e sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a fazenda que havia adquirido, as almas, etc, etc. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam entre os cananeus. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali
para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Ele está descendo, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, uma peregrinação, uma passada rápida, porquanto a fome era grande na terra. O que eu observo aqui? Deus mandou Abrão sair da sua terra e ir para outra terra. Abrão foi. Chegando lá, Deus disse: tudo isso aqui é teu, esta terra é tua. Abrão edifica um altar, adora a Deus, sacrifica ao Senhor. Ele vai peregrinando, ele vai a Betel, casa de Deus, Ai, lugar de maldição. Ele edifica uma tenda entre Betel e Ai. Ele está no centro da vontade de Deus, ele está em obediência. Só que ali onde ele está no centro da vontade de Deus, ele vai enfrentar uma prova, fome. Havia fome na terra. Aí você fica pensando: mas eu estou obedecendo a Deus, eu estou passando essa prova. Estou no centro da vontade de Deus, estou passando essa prova. Ou os degraus da sua vida de fé, de intimidade, de conhecimento do Senhor. A cada nova prova que ele enfrentava, Deus se manifestava, mais ele conhecia a Deus, mais a sua fé era aumentada. Então a caminhada com Deus é essa caminhada que nós vamos conhecendo ao Senhor, nos relacionando, aumentando a nossa fé, com os altos e baixos, as dificuldades, as vitórias, as lutas, os triunfos, as dificuldades, etc. Abraão está no centro da vontade de Deus, estava no lugar que o Senhor o mandou. Para onde o Senhor o mandou, ali Deus disse: é aqui mesmo, é essa terra que é tua. Mas aí a prova bateu, e quando a prova bateu, Abraão disse: eu vou para o Egito, porque eu não estou no centro da vontade de Deus para estar passando prova não. Se for para passar prova aqui, eu estou indo embora para o Egito. Tem gente que pensa assim: não, Deus me chamou para passar prova, vou para o Egito. Deus me tirou de lá, da casa dos meus pais, da minha parentela, do mundo. Eu estou no centro da vontade de Deus e estou enfrentando essa prova, vou para o Egito. Né? Porque tá aí, agora é só vitória, né? Como diz o outro ali. Não, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Está no centro da vontade de Deus, mas está enfrentando uma prova. E como é que ele quer resolver esta prova? Eu vou lá no Egito dar o meu jeito. Quando ele vai no Egito e volta, aí a herança do Egito. Ele volta rico. Ele volta rico do Egito. Traz gado, fazendas, né? São os recursos. Traz escravos, escravas. Agar está no meio. Mas quando ele volta rico, as fazendas, o gado de Abraão é tanto que começa agora a ter dificuldade de estar no mesmo ambiente que Ló. A riqueza de Abraão, oriunda da sua peregrinação no Egito, está produzindo um cisma, um racha, uma divisão dentro da sua família. Ló e Abraão já não conseguem conviver junto porque a riqueza está dividindo a família. Da onde veio essa riqueza? Do Egito. Agar lá na frente nós vamos ver que também ela produz esta divisão, porque ela veio da onde? Do Egito. Irmão, manda embora da tua casa tudo que é do Egito. Rompe de uma vez por todas com tudo que é do Egito. Não, mas está me dando algum lucro, mas vai trazer um prejuízo tão grande lá na frente. É do Egito, manda embora. Mas eu vou passar prova se eu mandar embora. Passa a prova com Deus, mas não fique se escorando em coisas do Egito. Abraão teve um problema sério por conta disso. E eu acredito que, apesar de estarmos num ambiente de sala de aula, Deus tem liberdade para falar e está falando com alguém. Aí Deus então vai levar Abraão agora num outro patamar. Abraão continua caminhando com Deus. Ele vai ter um filho com Agar, a escrava do Egito, filho da carne, filho fruto da força humana, do jeitinho do homem, porque a expressão de Sara é absurda, ela chega a ser absurda, as palavras que Sara se utiliza, porque Deus diz assim: vos darei um filho, vos, Abraão e Sara,
que ainda era Abrão e Sarai: vos darei um filho, e da vossa descendência, ou seja, do filho de vocês, eu vou abençoar todas as nações da terra, dessa descendência de vocês. Só que aí ela está passando prova, ela é estéril, ela tem 90, na época do chamado ela tem 65, Abraão tem 75, o tempo passa, Abraão já está com 85, Sara com 75, foi embora o costume das mulheres, né? Já falamos o que significa, e além disso ela é idosa, avançada em idade, é estéril. Aí olha a expressão que Sara utiliza, ela olha para Agar, e ela propõe a Abraão: deita-te com ela, quem sabe, não é por intermédio dela, que o Senhor vai cumprir a promessa que fez para nós. Quem sabe Deus não precise usar isso aí que a gente trouxe do Egito, para Ele cumprir a promessa que Ele fez para a gente. Deus não vai conseguir cumprir a promessa que Ele fez para a gente. Quem sabe a gente entregando para Deus: ó, toma aqui H, usa ela, pega aqui, para cumprir, porque o Senhor está pegando mal, o Senhor prometeu e não cumpre, então eu vou dar um jeito aqui, é por nome do Senhor, é por nome do Senhor não ficar feio aí na foto, então faz de conta que é nosso mesmo, faz de conta que é nosso. Abraão, é boa ideia, desde que eu trouxe ela do Egito, que eu já estou de olho nela mesmo, com a sua anuência então, Sara, é agora. Se deitou com Agar, teve o filho Ismael, quando tinha 86 anos de idade. Deus só vai voltar a falar com Abraão quando ele tem 99. Ficou 13 anos em silêncio. Abraão, que era acostumado a ouvir Deus o tempo todo, agora vai amargar o silêncio de Deus. Por quê? Porque está querendo dar uma força para Deus, um jeitinho para Deus. E Deus não vai falar com ele. Quando Deus vai falar com ele, lê o capítulo 17 aí. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Se você olhar o versículo 16 do capítulo 16, diz: e era Abrão da idade de 86, quando Agar deu Ismael a Abrão. Termina assim o capítulo 16. E tinha 86 anos. Aí o 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99, apareceu o Senhor Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Pensa nisso. Vamos parar aqui, pensa nisso. Eu vou dar um jeito para Deus cumprir a promessa, porque Deus não tem poder de cumprir a promessa. Aí você dá um jeito para ter um filho, porque Deus não tem poder de cumprir a promessa. A proposta é: quem sabe Deus, vamos ajudar Deus. Aí Deus fica em silêncio, 13 anos, quando Deus abre a boca, Ele diz: Abrão, você está pensando que eu sou que Deus? Você está achando que eu sou quem? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Preciso da sua ajuda não, preciso usar lá a herança que você trouxe do Egito não. Eu vou continuar, Abraão, sustentando a promessa que eu fiz a você, mas a partir de agora, que você sabe que eu sou o Deus Todo-Poderoso, a ordem está aí, ó, anda na minha presença. Você não vai ter mais margem para você fazer da sua forma, do seu jeito, na minha presença, e ser perfeito, íntegro. Essa palavra hebraica, tamim, que aqui foi traduzido por perfeito, na verdade é completo. Eu quero você agora completo, inteiro. Não vai ter mais margem para você tentar dar o seu jeito, não. Eu vou continuar minha promessa contigo, mas a partir de agora o negócio vai ficar mais estreito, nosso relacionamento. Eu vou te monitorar mais de perto. Agora o negócio vai ser bem mais pesado. E eu vou começar mudando o seu nome, seu caráter, o da sua esposa. Vou mudar. Eu vou fazer um pacto com você. Circuncisão, um corte na carne. Porque da última vez que nós conversamos, há 13 anos atrás, você usou justamente o seu órgão genital
para se deitar com Agar e fazer cumprir da sua maneira a promessa que eu te fiz, porque você pensava que eu não era capaz de cumprir. Então agora eu vou fazer um corte para tirar o excesso de carne, porque aquele filho que está aí dentro da sua casa, você o gerou com excesso de carne. Esse é o filho da carne. E a minha promessa não é com filhos da carne, a minha promessa é com um que é gerado pelo Espírito. Não é que ele é uma obra do Espírito Santo, mas estou dizendo aqui que é uma obra miraculosa, é poder de Deus, é milagre. É a estéril dando à luz com 90 e o marido com 100, Deus operando. É com esse aí que a minha promessa vai prosseguir, não com esse aí da carne, do seu jeito, da sua maneira. Então arranca o excesso de carne, circuncisão, anda na minha presença, seja perfeito, entenda que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí então Abraão vai fazer isso. Aí depois ele vai ter um filho. E a gente vai falar desse filho já já, para encerrarmos essa parte, depois da retirada do excesso de carne. Abraão, um outro detalhe, tem o episódio de Sodoma. Deus vai anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão entra na brecha para interceder por Sodoma, quando sabe que ela vai ser destruída. Mas lá na frente, no capítulo 22, quando Deus vai falar sobre o sacrifício de Isaac, Abraão não vai interceder. A gente vai entender isso aqui já já. Já são 9 horas, eu acho melhor a gente nem ter intervalo hoje, hein? Agora que eu estou olhando ali, vamos mais um pouquinho aqui, e depois a gente já encerra em definitivo. Abraão então, depois que ele vai ter o filho, Isaac, depois que ele já fez a circuncisão, tirou o excesso de carne, etc. Deus então o visita, ele tem um filho, Isaac. Aliás, ainda antes de Isaac, desculpa, eu avancei aqui, eu quero falar um pouco de Sodoma, antes de falar do Isaac, para depois a gente falar do Isaac e termos aí então esse comparativo. Quero falar um pouco de Sodoma. Para falar um pouco de Sodoma, pega aí o capítulo 19. Porque aí você lembra, a gente não precisa ler aqui, que lá atrás houve a divisão entre Abraão e Ló. Ló levantou seus olhos para as campinas de Sodoma, olhou, achou bonito, viu que ali ele poderia financeiramente ser interessante para ele continuar com seu gado, resolveu ir para lá, e Abraão ficou com a região desértica e rochosa. Ló foi para a região boa, Abraão ficou na região ruim. Só que Ló foi sem Deus, Abraão ficou com Deus. Então Abraão continuou prosperando e enriquecendo, e Ló foi só minguando. Teve até um episódio, que eu não vou falar aqui agora, em que ele foi preso, levado cativo. Abraão teve que entrar em cena e libertar Ló e os habitantes da região. Eles voltaram mais uma vez para lá, para a região de Sodoma. E agora Deus então visita Abraão e diz para Abraão que vai destruir Sodoma, aonde mora Ló. Só que eu quero que você entenda o seguinte: Abraão vai fazer uma intercessão. Ele começa intercedendo, perguntando ao Senhor: Senhor, se tiver 50 justos na cidade, o Senhor destruiria? Resposta do Senhor: se eu encontrar 50, não destruo. Senhor, tenha misericórdia de mim, se eu mais uma vez me atrever a perguntar, e se tiver 45, não destruo, e se tiver 40, não, e se tiver 30, não, e 20, não, e vai indo, até chegar a 10. Por que até chegar a 10? Está com sua Bíblia aberta no capítulo 19. Os anjos vão à casa de Ló. Versículo 7, capítulo 19. E disse: meus irmãos, rogo-vos, quando os anjos estão lá dentro, não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Ló está oferecendo 2 filhas virgens, que ele tem, que ainda não conheceram varão, para aqueles homens que estavam tentando entrar na casa de Ló para violentarem os anjos. Isso é o pecado de Sodoma, a sodomia, o homossexualismo. Eles queriam entrar e violentar os anjos. A proposta de Ló: toma aqui essas 2 filhas virgens que eu tenho
tome-as. 2 filhas. Vamos mais adiante. No versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Veja bem, os anjos estão falando assim, para Ló sair com os filhos, as filhas, os genros. Vamos fazer uma matemática rápida aqui. Ló e a esposa. Ele tinha 2 filhas que não conheciam varão, virgem, são 4. Se ele tem genros, ele vai ter que ter pelo menos mais 2 filhas que se casaram para poder ter genros, não só as virgens que ele está oferecendo, mas está falando de genros, então tem mais 2 filhas. E depois fala e tira também, isso eu estou colocando aqui as 2 filhas e os genros, já dá quanto? 8. E ele diz assim: tira também os teus filhos, no mínimo 2 filhos, porque já que é plural, 2 filhos, então já dá uma quantidade de quanto? O que Abraão está falando é o seguinte: Senhor, se o Senhor encontrar lá pelo menos 10, em outras palavras, na mente de Abraão, a família de Ló. Aí Deus diz: você não está entendendo, a família de Ló não é crente não, não tem 10 lá não. Aí Abraão: como é que é? Nem a família dele? Não. Então não está mais aqui quem falou, pode destruir todo mundo. Eu vim 50, 40, 30, 20, 10. Não tem nem 10. Não tem nem 10. Nem a família dele. Então Abraão então para de interceder. Porque nem a família de Ló foi para Sodoma e deixou com que Sodoma destruísse toda a sua família, perdeu todo mundo. Até quando ele vai sair de dentro da cidade, você sabe que são os anjos que vai arrastando, segura pela mão e arrasta a esposa dele, mesmo sendo arrastada, olha para trás, fica, enfim. Essa era a situação. Mas aí lá na frente nasce o Isaac. O Isaac nasceu, filho da promessa. E agora Deus então vai chamar Abraão na responsabilidade no capítulo 22, versículo 1. Aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão não questionou a ordem de Deus. Quando ele é informado sobre a destruição de Sodoma, ele intercede. Quando Deus fala do sacrifício de Isaque, ele não intercede. Ele não intercede. Porque diante de um anúncio, você pode até entrar na brecha da intercessão, mas perceba que quando chegou naquele nível de 10, que a família de Ló ficou claro que estava perdida, a intercessão também cessou, porque até para a intercessão há um limite. Mas quando Deus dá uma ordem, porque se você ler o texto, ou reler o texto que eu acabei de ler, está escrito: ordenou o Senhor. Não tem como, diante de uma ordem, questionar, interceder. É uma ordem, era um anúncio. Aqui é uma ordem. Você pode interceder diante de um anúncio, mas não tem o que dizer diante de uma ordem. Deus está ordenando o sacrifício de Isaque. Tem alguma palavra aí que eu li no texto aqui que chama a sua atenção, que parece não ter muito a ver, não está em concordância, principalmente com o caráter de Deus? Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Tentou, tentação, tentar. Deus tenta alguém?
Faz parte do expediente de Deus tentar alguém? Usar o recurso da tentação? Não. O recurso da tentação é do diabo, porque a tentação, ela visa extrair o que há de pior em nós. Ela coloca diante de nós a possibilidade do erro, da falha, da queda. Deus não tenta, Deus prova. A expressão no original que aparece, hebraica, é nessá. Nessá significa provar, testar. Nessar é derivado de uma outra expressão hebraica que é nassã. Nassã significa abrir, observar, abrir e observar. Significa abrir para observar o que está lá dentro quando você abre. O que está acontecendo aqui é que Deus está abrindo Abraão, está olhando para dentro de Abraão. E quando Deus abre Abraão, isso aqui no sentido espiritual, e olha para dentro de Abraão, ao invés de Deus se ver lá dentro de Abraão, sabe quem é que Deus vê lá dentro de Abraão? Quem? Isaac. Aí Deus diz: me dá o Isaac. Porque antes dele existir, quem morava aí era eu. Depois que a bênção chegou, não tem mais espaço para o abençoador? Aí é assim que funciona? Antes da bênção, o abençoador é tudo. Depois da bênção, não tem mais lugar para o abençoador? Antes da bênção, subia monte, descia monte, entrava até dentro do monte, caverna. Orava de madrugada, de manhã, de noite, fazia campanha, jejum, por causa da bênção. Agora que recebeu a bênção, esqueceu do abençoador? Qual foi a última vez que você buscou a Ele de madrugada, orou? Olha aí, os altares de gratidão. Não tinha altar de gratidão. Quando Isaac nasceu, depois de ler o capítulo 21, Abraão deu um banquete, não deu um culto, não fez um altar. Aí agora Deus então vai falar com Abraão: me dá o Isaac. Sabe quantos anos aproximadamente Isaac tinha? Aproximadamente, quando Deus está pedindo de Abraão, a Abraão que lhe dê Isaac, aproximadamente, eu não posso afirmar, a Bíblia não diz, mas se você ler, por exemplo, História dos Hebreus, por exemplo, não gosto de tudo que tem naquele livro não, mas por exemplo, esse episódio, Flávio Josefo disse que ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, 25 anos. Desconsidere a imagem que está ali no slide, porque se você procurar pela internet, você só vai achar a imagem de criança. Mas Abraão não está indo sacrificar uma criança. Abraão está indo sacrificar um homem formado. Já tem 25 anos. O Isaac, ele é tão formado, que na subida do Moriá, sabe quem é que vai levar a lenha nas costas? Quem é que vai subir carregando a lenha, a madeira, para botar o altar, o sacrifício? Quem é? Como é que sobe um monte um menino de 8 anos, de 7 anos, carregando lenha nas costas? Já era um homem formado. Isaac é um tipo de Cristo, que sobe um monte carregando a lenha nas costas, que vai ser oferecido pelo Pai e se entrega voluntariamente. Quando Isaac chega lá em cima, carregando a lenha, que vai ser amarrado sobre o altar, e que o seu pai está com o cutelo na mão para imolá-lo, vitimá-lo, o sangue ser aspergido, para depois então o que Deus pediu é um holocausto. O holocausto é um sacrifício totalmente queimado. Depois que Isaac fosse morto, o cutelo na sua jugular, o sangue aspergido sobre o altar, Abraão deveria colocar fogo e subir aquela fumaça, que é o sacrifício de holocausto que Deus receberia. Era o Isaac. Aí não sobraria mais nem farelo de Isaac no coração de Abraão. Aí o coração de Abraão ficaria vazio novamente para que Deus pudesse ocupá-lo. Deus está tirando de dentro de Abraão alguma coisa que está roubando o lugar de Deus no coração de Abraão. E Deus ainda faz isso hoje. Me dá, tira, Deus arranca tudo aquilo que quer ocupar o lugar dele dentro de nós. Lá está Abraão subindo com Isaac. E é interessante,
Quando Deus fez a promessa para Abraão que iria dar Isaque, Abraão tinha quantos anos? Quantos anos? Quando Deus prometeu a Abraão que Abraão ia ter um filho, ele tinha quantos anos? Na chamada, lá em Gênesis 12, 75. 75. Depois eu te mostro isso aí na Bíblia. Com 86 ele já tinha tido Ismael. E Deus ficou sem falar com ele, só voltou a falar quando ele tinha 99. Mas quando Deus o chamou em Gênesis 12 e fez promessa, ele tinha 75 anos. Quando Isaque nasceu, ele tinha quantos? 100. Da promessa até o nascimento de Isaque, quantos anos deram? 25. Quando Isaque está sendo levado para o sacrifício, a gente está trabalhando aqui com a idade aproximada. Ele tinha quantos anos? Mesmo tempo que Abraão esperou para receber a promessa, Deus está esperando para receber um culto. Me dá o Isaque. Me dá o Isaque. Abraão sobe o monte, amarra o Isaque, pega o cutelo, prepara para ir sobre a vítima. E aí o texto diz, versículo 10: estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada. Moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Quando Abraão está preparado para descer o cutelo sobre a vítima, imolar Isaque, matar Isaque, Isaque ainda não morreu, mas na mente e no coração de Abraão, Isaque já não existe mais. E quando Deus olha e vê que o Isaque já não está no coração de Abraão, Deus diz: não precisa mais matar não, o que eu precisava era que seu coração tivesse vazio para que eu pudesse ocupá-lo novamente. Você conseguiu entender a tempo, hein? Quase não deu tempo, mas deu tempo. Vai esperar até quando? Vai esperar até quando para entender que você não pode colocar o seu coração nas coisas, nas bênçãos, no que Deus te dá. O seu coração precisa ser dele. Quando Deus olha para dentro de Abraão e o Isaque não está lá, mas está Abraão, ou melhor, está Deus de novo, Deus diz: não precisa mais, não precisa mais, porque agora eu sei que você teme a mim, sou eu que estou aí, não precisa mais matar o menino. Era isso que eu estava esperando, era eu voltar a ser o primeiro, por que não dizer o único, a ocupar o lugar dentro do seu coração. O sacrifício, um tipo de Deus que teve coragem de sacrificar o próprio filho. Abraão é esse tipo. Bom, da vida de Isaque, a vida de Isaque é tão rapidinha, a gente vai falar e vai encerrar aqui. Como disse, não deu tempo para o intervalo, então vou falar da vida de Isaque. O Isaque. Vamos lá, rapidinho. Nasceram 2 filhos a Abraão, Ismael e Isaque. Isaque foi escolhido como herdeiro da promessa. A vida de Isaque é quieta, sossegada, muito diferente da de seu pai. Ele foi, no entanto, como foi seu pai, um homem de fé e instrumento de bênção. 6 fatos importantes a respeito de Isaque: seu nascimento prometido, amarrado sobre o altar de sacrifício. Abraão escolhe uma esposa para ele. Deus lhe aparece e renova o pacto feito com seu pai. Ele é enganado por Jacó, seu filho, e a sua morte. Alguns destaques: a escolha de Rebeca é lindíssima, né? Um tipo de Cristo, a igreja, etc, etc. Mas eu não vou falar agora sobre isso aqui. Assim como seu pai Abraão e seu filho Jacó, Isaque tinha uma esposa estéril. Porém, ele não buscou uma segunda esposa. Antes, buscou a Deus em oração. Abraão tinha uma esposa, Sarai, que era estéril, e buscou Agar. Jacó tinha uma esposa, Raquel, que era estéril, e foi ter filhos com Lia
e com as servas de cada uma delas. Teve suas concubinas, até que Deus abriu a madre de Raquel e deu a ele José e Benjamim. Mas Jacó teve várias esposas. Abraão, além de Agar, depois teve Quetura. Isaac teve o mesmo problema que o pai e o mesmo problema que o filho, mas não buscou outras esposas, buscou a Deus. E Deus deu a resposta para Isaac. Deus lhe deu, abriu o ventre de sua esposa Rebeca, e ela lhe deu à luz a filhos gêmeos, o Jacó e o Esaú. Quanto tempo durou a oração de Isaac mesmo? Vocês não são bons de matemática bíblica não, né? Eu confesso que também não era não, mas a gente vai pegando jeito. Isaac se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos. Quando lhe nasceram os filhos, ele tinha 60. Orou 20 anos. O pai dele orou 25. Mas só que nesse interim, se deitou com uma mulher, com Agar. O Isaac não se deitou com outra, teve uma única filha. O Isaac é tipo de quem? Tipo de? Cristo não tem outras esposas. Cristo não se deita com outras. Cristo só tem uma. E ele é fiel a ela. Se ela é fiel a ele, é outra história. Agora ele é fiel à sua esposa. Não tem duas, não tem três, não tem quatro, só tem uma. E aqui vale a pena até dizer, um cuidado que se deve ter, principalmente para os pregadores itinerantes, ou pessoas que às vezes têm oportunidade de visitar outra igreja, pregar, dar uma saudação, e de vez em quando a pessoa assume o microfone e diz assim: estou muito feliz em poder conhecer esta outra família de Jesus. Outra família? Que outra família? Aí vai na outra igreja, mais uma vez o Senhor me dá a oportunidade de conhecer outra família de Jesus. Aí ela vai para a terceira família. Não tem outra família, irmão. É uma outra parte da família. Isso é diferente. Estou conhecendo mais uma parte da família. Aqui outra parte da família. Aí você vai na África, outra parte. Você vai na Europa, outra parte. Na Oceania, aí você... Enfim, outra parte. Não é outra família não. Jesus não tem outra família, não tem outra esposa, não. É uma família. Assim como Isaac só teve Rebeca, o Senhor Jesus só tem a sua igreja. A esposa dele é única, a pura, a imaculada, a incontaminada, lavada pelo seu próprio sangue. Então não tem outra. Ele é fiel a ela, ele intercede por ela, ele clama por ela, ele está como sacerdote à destra do Pai, intercedendo por ela. Assim como Isaac orava por Rebeca, assim Jesus ora pela sua igreja, intercede por ela, e ele é fiel à sua igreja. Não vou falar do Jacó não, mas semana que vem venha preparado, traga o pandeiro. Antes de começar a aula a gente vai cantar o hino. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, para a gente entrar no clima da aula. Então vem preparado. Na quarta-feira que vem, vamos terminar um pouquinho mais cedo porque não tivemos intervalo, mas na quarta-feira que vem eu começo a falar da vida de Jacó, falo de José, encerro o Gênesis, que é um pouquinho mais longo mesmo, e a gente já vai entrar nos outros livros, Êxodo e assim sucessivamente. Outro detalhe importante, quarta-feira que vem é dia 28, daí na quinta-feira, dia 1º, começaremos o estudo dos livros do Evangelho. Cada dia lendo 3 capítulos de Mateus, e assim até o final de Mateus, Marcos, Lucas e João, e a gente vai fazer os comentários ali no nosso grupo, dentro do estudo dos livros do Evangelho. Pois bem, sem mais para o momento, vamos ficar de pé, orar, agradecer.